Olá, queridos. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação. Muita gente tem pedido para mim informações de como adquirir os nossos livros e nossos cursos. Então, no site www.institutoexodos.com você vai encontrar o nosso material e mais uma linha enorme de livros na área de libertação e batalha espiritual. Além disso, já está no ar, no site www.pastorlobo.com, as informações sobre a caravana de Israel. Nós vamos sair no dia 28 de outubro e vamos retornar no dia 8 de novembro. Vai ser uma bênção, não perca. Eu espero você lá. Queridos, aproveite o vídeo agora e dá um like de uma vez. Já aperta aí no sininho para você receber as informações e deixa Deus falar ao seu coração. Até a próxima. Muito bom dia a todos, mais uma vez graça e paz. Você que nos assiste pelo canal IBBR ou pelo canal Oswaldo Lobo do YouTube, você é bem-vindo ao nosso culto. A nossa igreja, ela está no bairro do Bom Retiro, Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, estado do Paraná, na Avenida Desembargador Gucimas, o 772. Se você vier, os nossos cultos são domingo às 10 da manhã e também no domingo às 19 horas. Nós estamos começando um culto às quartas-feiras, quarta-feira, um culto que vai abençoar profundamente a sua vida. E você é nosso convidado. Nós temos um ministério infantil que vai cuidar dos seus filhos. Nós temos um estacionamento que vai receber seu carro se você chegar cedo, porque quem chega mais tarde, o estacionamento não comporta todos os carros, tá bom? Visita a gente, você vai ser muito abençoado, amém? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre promessas, sobre medo e sobre fé. Quando nós somos animados por Deus para avançar, e Ele faz isso com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. Ele diz para Abraão: larga a tua parentela, larga a casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Deus nos tira do conforto, Deus nos tira da segurança, e Deus nos desafia a algo novo. O casamento é algo novo. O homem deixa pai e mãe para ele começar algo novo. E quando Deus nos desafia a mudança, ela traz muitas vezes medo no coração do homem, porque nós não sabemos o que vamos encontrar na frente. Muitas vezes Deus, para fazer cumprir a promessa dele, Ele faz com que a gente praticamente seja expulso do lugar que a gente está, para que isso se cumpra na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre promessas, mas eu também quero falar sobre medo. Quando Deus te dá uma promessa, é porque Ele tem algo melhor para mim e para você. Quando Deus te promete um lugar alto, a Palestina é um lugar excelente, é uma terra que mana leite e mel, mas aquilo que é o melhor para a gente, custa às vezes um preço de um esforço que é muito caro. Tem muita gente que fala assim: eu não vou ali porque aquilo ali é muita areia para o meu caminhão, isso não é para o meu bico. As pessoas que conquistam são pessoas que lançam fora o medo. Em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 1, Deus diz: se você atentamente ouvires a minha voz para obedecer, estas bênçãos te perseguirão, veja bem, e te alcançarão. Já viu aquela pessoa que tudo dá certo na vida dela? Não dá certo porque Deus escolheu ela e fala assim: essa aqui vai ser abençoada. Não é isso. Obediência. Obediência. Se você atentamente ouvires a minha voz para obedecer, estas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Bendito o fruto e a obra das tuas mãos,
Bendito o fruto da tua amassadeira, da tua colheita, das tuas crias de gado, de cordeiros e de cabras. Benditos os frutos do teu ventre. Benditos os filhos dos teus filhos. Bendito serás em tudo o que fizeres. Os teus inimigos que vierem por um caminho, por 7 fugirão. E aquele que se levantar contra você em juízo para te acusar, vai ser derrotado. Tudo isso acontece por causa da obediência. A obediência faz a gente romper com os nossos paradigmas. A obediência faz com que a gente rompa com os nossos medos. Moisés, porque clama a mim, diga ao povo que marche. Você já tinha visto na história o mar se abrir? Não. Mas o Deus que dá a promessa é o Deus que cumpre a promessa. Quando Deus diz para a gente faça, ou não faça, Ele não está nos querendo o mal, mas o que Deus quer de mim? Quando Deus diz não faça, Ele não está sonegando a mim o direito de felicidade. Ele está dizendo, isso aqui é mal para você. Isso aqui vai te dar uma colheita que você não vai gostar. E nós temos um adversário que ele coloca na nossa mente, no nosso coração, dúvidas. A dúvida é o contrário da fé. O contrário da fé não é incredulidade, não, é dúvida. E quando Deus diz para você, faça porque eu vou abençoar, eu vou te levar até uma terra de gigantes e lá você vai vencer os gigantes. Não tenha medo. O inimigo sabe que eu e você vamos olhar para a aparência, para a circunstância, para os problemas, para os obstáculos, e a gente vai temer. Então ele coloca medo no nosso coração. Olhe para mim, igreja. Medo é fé no diabo. Quando você tem medo de obedecer a Deus, você coloca a sua fé no diabo. Eu quero falar sobre isso hoje. Diz assim a palavra do Senhor, em Deuteronômio 9, de 1 a 3, Ele te dá uma promessa de vitória. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão, para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, os quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto. São gigantes. Você já ouviu falar deles? E até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos gigantes? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir, mas o coração do homem, ele desconfia de Deus. Será que Deus vai fazer? Porque nós olhamos para o nosso tamanho, nós olhamos para as nossas possibilidades, nós olhamos para as nossas competências, nós olhamos para os nossos talentos, nós olhamos para a nossa inteligência. E você fala assim, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá para mim. Isso aqui eu conquisto, isso aqui para mim não é possível. E nós mesmos é que colocamos na nossa cabeça aquilo que pode acontecer e aquilo que não pode acontecer. Nós somos o limite para a operação do Senhor. Nós somos o limite, nós é que dizemos, Deus, aqui você não vai se meter. O apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, em Lucas, capítulo 5, ele pesca, e ele é um bom pescador. E Jesus está pregando, e a multidão espreme ele na praia. Então Jesus entra no barco de Pedro, e fica pregando no barco, e faz o barco de púlpito. Então imagina que eu estou aqui num barco, e vocês estão na praia, e esse espaço que nós temos aqui é o mar. E quando termina, Pedro ouvindo, e enquanto isso ele está ali limpando as redes, como quem diz, acabou para mim, não pesquei nada, eu vou limpar as minhas redes que amanhã tem mais. Aí Jesus diz assim, pega as redes,
e vai pescar. Aí Pedro diz: Senhor, o Senhor é bom de pregar, o Senhor é bom de fazer milagres, de curar enfermos, de fazer cego ver. Pescaria quem manja sou eu, Deus. Quem entende sou eu. Pedro pega e lança do lado direito, onde as águas são mais profundas. Pedro diz para Deus o que Deus não pode fazer. Deus, ele duvida da promessa de Deus. Quando ele volta com as redes cheias, ele percebe aquilo que Deus poderia fazer e que ele estava no coração dele negando. Entenda o que eu vou dizer. Entenda bem o que eu vou dizer. Sabe por que nós não confiamos nos milagres de Deus? Porque nós somos competentes demais. Sabe por que as pessoas não oram? Porque elas não chamam Deus para cumprir a promessa? Porque são bons demais. E quando você é competente, quando você é inteligente, quando você é capaz, você tira Deus como fator da equação, como variável, e anda sozinho. E você até faz as coisas boas, mas você não experimenta vencer gigantes. Você não experimenta lugares altos. Você não experimenta novas conquistas. Você não experimenta vitórias impossíveis. Quando nós falamos, ele aqui diz, quem é capaz de resistir aos gigantes? Ele está dizendo, o ser humano não é capaz. Mas ele diz, o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você, Ele os exterminará e os julgará diante de você. Porque o Deus que promete, é o Deus que cumpre a promessa. Gigantes, é toda crise e problema invencível na sua vida, é um gigante. Uma enfermidade com um diagnóstico contrário, incurável, é um gigante. Quando você tem uma dívida, você fala, Deus, como é que eu me meti nisso aqui? Isso é um gigante. Quando seu casamento começa a balançar, e você sabe que tem uma terceira pessoa influenciando o seu cônjuge, ou seduzindo o seu cônjuge, ou tirando o seu cônjuge daquela aliança de amor, isso é um gigante. Quando seu filho chega em casa e diz que você encontra no armário, nas bolsas dele, maconha, cocaína, crack, droga, ou ele começa a chegar em casa bêbado, você fala, olha, eu já vi isso aí. Isso é um gigante. O que é um gigante? É aquilo que me causa medo e que se aloja em lugar onde ele não devia estar. Ele não devia estar na minha vida. Ninguém quer enfrentar gigante. A carne quer conforto. A carne, ela quer descansar, não quer levantar cedo para orar. A carne não quer jejuar, a carne quer comer. A carne quer ter prazer. Sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? A idolatria do prazer. Eu quero ter prazer de qualquer maneira e a qualquer custo. É isso que eu quero. O que dá prazer? Cheirar cola? Eu vou cheirar cola. O que dá prazer? Fumar droga? Eu vou fumar. Beber uísque, cheirar cocaína. O que dá prazer? Se relacionar intimamente com o anjo? Então eu vou lá. Essa ideia de que Deus, eu quero é ser feliz, isso é a maior mentira. E uma das maiores mentiras que nós experimentamos nesse mundo hediondo, que glorifica o prazer. O que é um gigante na minha vida? É tudo que oferece resistência. Para mim, é um obstáculo para que eu concretize a vitória ou a promessa. Isso é gigante. Você tem gigante, você já experimentou gigante e você vai experimentar gigantes maiores. Davi era um garoto de 14 anos, lutou com urso, lutou com um leão, ele lutou com um gigante, e depois ele, pela mão de Mical, ele luta com 200 filisteus, e depois as moças cantam que Davi matou os 10 milhares. Os gigantes são para nós
uma faculdade. Existem casos que nós experimentamos, que nós tentamos solucionar, que nós enfrentamos, que se fala assim, olha, lá atrás, eu lembro de uma época da minha vida, em que eu tive um problema, e Deus, Ele me deu vitória. É por isso que eu sempre trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque a palavra de Deus me enche de esperança. Eu não vejo ninguém se encontrar com Deus e clamar a Deus, ninguém na Bíblia, e que não enfrentou e não venceu os seus obstáculos, os seus gigantes e as suas promessas. Medo é de fato fé no diabo. Em Números 13, de 31 a 33, diz: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. Veja bem, o medo é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são homens de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. O que você vê quando você encontra, se depara e vai enfrentar um gigante? Você olha para você mesmo e diz: mas eu sou um inseto. A autoimagem achatada faz você olhar para você mesmo e dizer assim: eu sou incapaz, eu nem vou lá, eu nem vou enfrentar. Você tem um time que vai enfrentar, o seu time aqui do Brasil, que vai enfrentar um desses grandes times europeus, um Barcelona, um Real Madrid, um time do Liverpool. Assim, não, o meu Paraná não tem jeito, ele está na segundona, e você já olha como quem diz: eu já perdi. Os gigantes, eles têm uma aparência. Gigante na sua vida é aquilo que tem aparência de invencível. Gigante na sua vida é aquilo que tem aparência de impossível. Então, quando você fica com medo, o medo retira a presença de Deus. É por isso que quando João escreve, ele diz: o amor, ele retira todo o medo. Na verdade, quando Deus, ele é com o povo, ele diz: eu vou à sua frente, eu vou ser um fogo consumidor, eu vou destruir os seus inimigos. Mas você está muito acostumado a resolver seus problemas. O coração do homem orgulhoso diz: eu faço sozinho, eu já fiz isso, eu já sei fazer. Calebe é um grande vencedor de gigantes. Nós achamos que é Davi, né? Se ele em 1 Samuel 17, ele no Vale de Elá. Mas o grande vencedor de gigantes, um grande professor, é Calebe. Olha o que eu vou dizer para você. Você não forja um soldado deixando ele debaixo da árvore, tomando água de coco o dia inteiro. Existe algo na fé. A fé funciona como um músculo. E quanto mais você ativa esse músculo, mais esse músculo, ele se prepara para vencer. Um soldado, ele só vence guerras se ele tem um condicionamento, uma endurance, uma perseverança. Por que o soldado avança no campo de batalha? Ele está ouvindo os tiros de fuzil, de obus. Ele sabe que tem um ninho de metralhadora de ponto .50 ali na frente. Mas por que ele avança? Porque ele está preparado para resistir e para avançar. E sabe que se ele não abrir uma cabeça de praia no território do inimigo, ele para sempre vai ser subjugado. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Veja bem, a congregação disse: a terra que espiamos devora os homens. Eles estão falando de comida. Eles estão falando assim: a gente vai ser comida do inimigo, do gigante.
Mas esse homem Caleb, ele rasga as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-lhe deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não tenham medo, não os temais. Ele está dizendo: esses inimigos que estão ali naquilo que é bom, naquilo que é desejável, naquilo que meu coração espera, eles são grandes, mas nosso Deus é maior. Não sejam rebeldes, obedeçam, porque nós vamos devorá-los como pão. Ele é alimento para o meu crescimento. O meu problema é um alimento para a minha fé. Porque, gente, depois que você vence o gigante, você se alegra com o Senhor. Depois que você vence, depois que você passa pela prova, é dia de festa. Eu gosto desse negócio de festa. E eu gosto de festa a qualquer momento. Se você me chamar para festa, eu vou. Porque eu quero me alegrar com você e com as suas vitórias. Deus é um Deus que não te promete aquilo que Ele não pode te dar. É por isso que Ele vai repetir toda hora a Josué. Josué está entrando numa terra cheia de inimigos. Ali estão os amorreus, os heteus. O relatório dos espias diz: olha, os amalequitas vivem no deserto. Os jebuseus habitam em fortalezas. Estão ali os heteus, os perezeus, os ferezeus. Eles habitam nas montanhas. E tem também ali os gigantes. Ele não está dizendo que é fácil, por isso que Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e de noite. Não tenha medo, porque o medo tira Deus fora e coloca o diabo como conselheiro. O diabo sempre vai dizer para você: você não pode, você não vai conseguir, você não tem dinheiro, você não vai chegar lá, é impossível para você. Ele vai retirar do teu coração o ânimo, ele vai tirar de você a coragem, e você vai concordar com ele como quem diz: é verdade, eu sou como um gafanhoto. Olha para mim, eu não sou ninguém. E a gente não é ninguém mesmo. Mas quando você convida Deus para a sua vida, aí, queridão, não é mais você, é o poder do Senhor. Quando você se humilha, por que Jesus insiste: ao humilhado é exaltado? Eu fico impressionado com pessoas que saem de casa sem convidar o Senhor. Mês de fevereiro, nós vamos começar um culto aqui na quarta-feira. Eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você a orar. Se eu falar aqui agora, vou chamar o irmão aqui para orar. Porque sabe que tem igreja que é assim, né? Pastor, não me chama, pelo amor de Deus. Eu morro de vergonha. Gente que não tem intimidade com Deus. E para você ter intimidade com Deus, você não precisa falar e nem ter... eu tenho vergonha. Você não precisa falar bem. Você não precisa conhecer teologia. Você conversa com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai... Porque você tem o quê? Intimidade. É a ausência da presença, da proximidade de Deus. E esse homem Caleb, ele é um vencedor que me dá lições. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Cesaia, Imã e Talmai, gerados de Anak. Anak era o gigante. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dado a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Os Enaquins eram gigantes. A cama de ferro de um deles tinha 4 metros. Por que Caleb venceu? Interessante que Caleb é o seguinte: quando eles chegam na terra da promessa, que eles espiam e voltam, 10 espias, que eram 10 príncipes de 10 tribos, dizem assim: ó, não vai dar para a gente. E Caleb e Josué são os únicos que dizem: vai dar, porque o Senhor é com a gente. E Caleb poderia ser o primeiro a reclamar a promessa dele.
Mas ele não faz isso não. Manassés, metade da tribo de Manassés, Rúben e Gade fala assim, não, a gente quer ficar do lado de cá mesmo do Jordão. Aqui tá bom pra gente. Aí tem mais uma turma que vai pro lado de lá. E eles, todo mundo escolhe a terra. O último a escolher a terra, quem é? Caleb. Porque é o pior terreno para você tomar. Quando você sobe a colina, perto da Itália, ou lá na Itália, perto de Monte Pulciano, tem uma subida, onde a FEB tomou uma colina. A Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial fez um trabalho extraordinário na Itália, expulsando os alemães que estavam naquela região. E para subir a colina é muito mais difícil do que você descer a colina. Caleb diz, eu quero aquele espaço de terra, eu quero Jerusalém, eu quero a fortaleza, eu quero aquele local que ninguém quer. Eu quero aquilo que é impossível. Por que tem gente que alcança grandes vitórias? Porque o coração dele está ligado a um Deus, esse Deus, que dá grandes vitórias àquele que crê. Primeira coisa que você tem que entender quando você enfrenta gigantes, é que Deus é que te leva para lá. Deus está te treinando, Ele está fortalecendo você, Ele quer te dar musculatura espiritual. E vos trouxe, Josué 24:8, a terra dos gigantes amorreus, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Gigante na sua vida não é problema. Por que isso chegou para mim agora? Por que esse problema? Porque isso não podia vir depois. Eu não estava preparado para isso. Quando a dificuldade, o obstáculo, a promessa, o gigante aparece, não tenha medo, porque o Deus que está te provando é o Deus que vai te aprovar. Deus não quer nos reprovar. Por que Deus fez isso comigo? Calma. Esse nosso Deus, Ele vai adiante. Sabe qual é a promessa dele? Porque eu serei a glória à tua frente e a justiça à tua retaguarda. Há uma ideia de que nós estamos assim, muito vulneráveis, e não estamos. 1 João, capítulo 5, verso 18, diz assim, aquele que nasceu de novo não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Existe proteção, existe cuidado. No livro de Jó, Deus, Ele recebe a visita de ninguém menos do que o diabo. É assim que começa o livro de Jó no capítulo 1. E ele diz, viste o meu servo Jó, não há ninguém como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E o inimigo fala assim, o Senhor cercou ele com uma proteção. Sabe o que é uma sebe? A muralha intransponível. Integridade, íntegro, retidão, reto, temor ao Senhor, temente a Deus, e ele se desvia do mal. Santidade produz colheita de proteção, de cuidado, de fartura. Olha para a vida de Jó, não há ninguém como ele, o homem mais rico daquela região. Sabe por quê? Confiança no Senhor. Quem te leva para o gigante é quem vai te dar a vitória diante do gigante. É Deus que te leva até lá. Número 2, o medo leva a rebelião e derrota. Porém, vós não quisestes subir, mas foste rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas e dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos gigantes amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus. E também vimos ali os filhos de gigante, os filhos de Anak. Cuidado com o que você fala. O medo, ele produz na tua boca palavras de desânimo para quem está perto de você. É a esposa que diz para o marido, você não vai conseguir, você não é ninguém, você nunca vai chegar lá. Tem muitos pais que fazem isso com os filhos, que amaldiçoam os próprios filhos. Você não vai ser ninguém, olha lá um estabanado, é uma mão furada, você é burro,
São palavras duras, queridos, olhe para mim. A boca fala daquilo que está cheio do seu coração. Se o coração está cheio de promessas, a tua boca vai estar cheio de promessas e de esperança. É por isso que Jesus diz, olha, de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. A murmuração, gente, ela é uma oração às trevas. Você quer ver uma coisa? Eu falei ontem, no domingo passado à noite, falei até errado. Se você pega o teu Google Maps, se você tem isso no teu celular, pega o Google Maps e digita aí no Google Maps a distância de Cairo, capital do Egito, até Jerusalém. Sabe quanto tempo dá isso andando a pé? 6 dias. Em 6 dias você sai do Egito, caminhando, e chega em Jerusalém. O povo de Israel demorou 40 anos. Sabe por quê? Murmuração. É gente que desanima o outro com palavras de reclamação, dizendo, foi Deus, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para quê? Para nos deixar morrer aqui? É isso? É isso que Deus faz? Olha para mim, Deus quer o teu mal? Ou Deus quer o teu melhor? Que Deus você serve? Um Deus que te leva para uma terra espaçosa, onde você vai beber do vinho que você não plantou aquela videira, e vai experimentar do azeite, das oliveiras que você não semeou? Ou é um Deus que quer te destruir? É isso que Deus quer fazer com você? O teu Deus é um Deus que quer te castigar? Ou é um Deus que quer te perdoar? Porque assim como o Oriente dista do Ocidente, assim ele separou, ele afastou o pecado de nós. Que Deus é o Deus da palavra. É um Deus que me promete coisas que a minha mente não pode imaginar, porque nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente pode entender o que Deus preparou para a gente. Gente, o céu é inimaginável. O que Deus prepara para mim e para você não passa pela minha mente. Toda construção inteligente, filosófica, que quer dizer como é o céu, é limitada, porque a gente não sabe o que esperar de Deus no céu. Só que tem gente que acha que Deus quer o mal. E quando você tem medo, e pior do que isso, você desconfia de Deus, você dá um passo atrás e recua, e não avança na promessa. Número 2, Deus vence os gigantes, todavia o destruir diante deles o amorreu. Ele não só leva você aos gigantes, ele é o Deus que vence os gigantes. Amós capítulo 2, todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Esses gigantes amorreus, eles habitam numa terra chamada Hebrom. Existe um sistema de montanhas em Israel, que ele é denominado Cefalá. Ele vem de a terra, ela é construída em cima, como se fossem torradas boiando em cima de uma sopa. E uma daquelas fendas é a fenda sírio-africana. Ela vem lá da Síria, ela vem atravessando Israel e vai terminar lá na Etiópia, lá naquela região, lá de baixo. E ali tem uma cadeia de montanhas. Ali você encontra um monte, lá em cima o Monte Hermon, o Monte de Elias, Monte Carmelo, e ali tem o Monte de Jerusalém, Sião. E mais a 40, fica bem pertinho, Hebrom, fica pertinho de Jerusalém, 45 quilômetros. Ali tem o Monte Kiriat Arba, que é o Monte Hebrom, é a mesma coisa. Kiriat significa cidade em hebraico. Por exemplo, Judas Iscariote, homem da cidade. João da cidade, seria isso. Kiriat Jearim é uma cidade mais a leste, cidade das florestas.
Criate Arba, Hebron, cidade dos quatro. Ali havia um gigante chamado Quatro, o nome dele era Arba. E Deus então é um Deus que leva ele para esse lugar alto e vence. E ele diz, não desista da promessa. Josué 14, de 6 a 15, agora pois, dá-me este monte, me dá esse problema, eu quero enfrentar esse gigante, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades, Araquins, Enaquins, são gigantes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse, e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebron em herança, e antes o nome de Hebron era Criate Arba, porque Arba foi o maior homem dos anaquins, e a terra repousou da guerra. Deus não quer que você viva em guerra, Deus quer te dar descanso, mas para que você entre no descanso, você precisa enfrentar o gigante. Nunca é tarde. Número 4, agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, e 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, dando Israel ainda no deserto, agora eis que hoje já tenho 85 anos. Muitas coisas, muitos projetos, muitos planos e muitos sonhos morrem, porque você fala assim, agora é tarde demais. Mas para Deus não. E Deus, querido, Ele só vai operar até onde você vai crer. A fé, ela traz a mão do Senhor até onde você crê. Se você não crê, não vai. Jesus, ele vai a Nazaré. Marcos capítulo 6, é interessante que é um capítulo espremido entre dois capítulos que tem um monte de milagre. Tem milagre no capítulo 5, tem milagre no capítulo 7, mas no capítulo 6 de Marcos não tem milagre, sabe por quê? Porque ele chega a Nazaré e aquelas pessoas não acreditavam nele. Não é esse o filho do carpinteiro? E ele se admirou da falta de fé e disse, olha, não há... Interessante isso. Não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Você sempre acha que é o outro que tem mais fé que você, que é o pastor da outra igreja, que é o líder, é o missionário, é aquele que vem, que faz milagres, é o milagreiro. Mas você não consegue entender que a semente de fé está dentro de você. Deus, Ele faz segundo a tua fé. Em Mateus capítulo 8, um centurião que se encontra com Jesus, ele tem um servo muito doente. Mateus 8:8, é assim que começa. Ele está na cidade de Cafarnaum, e ali, ele fala, olha, meu servo jaz terrivelmente enfermo. Jesus diz, eu vou lá, ele não precisa, eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados à minha autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, digo vem, ele vem, digo faz, ele faz. Digo uma palavra e meu servo será curado. Jesus está vendo? Nem no meio da igreja batista de Bom Retiro eu vi fé como a desse homem. Vai e seja feito conforme tu creste. É conforme você crê. Se você crê muito, você recebe muito. Se você não crê nada, você não recebe nada. Muita fé, muita vitória. Pouca fé, pouca vitória. Nenhuma fé, nenhuma vitória. Nunca é tarde e o tempo não passou. A fé retira o medo. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Gente, a fé, pensa num homem de 85 anos. É mais fácil você enfrentar um homem de 85 anos ou um homem de 25 anos? No ringue, por exemplo. Naquele tempo que não havia pistola, não havia fuzil, ter um homem forte do seu lado fazia toda a diferença. Mas a fé faz você se levantar num lugar de fortaleza. Você mesmo se percebe forte. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Não é a força do meu braço, mas é a presença do meu Deus. O Senhor será comigo. O Senhor não me abandona. O Senhor não me deixa. O Senhor ouve a minha voz. Eu experimento.
Eu vejo isso em todas as áreas da minha vida, não nas pequenas coisas, mas nas coisas impossíveis. Não apenas quando eu oro por alguém gripado, mas também quando eu oro por alguém com câncer terminal. O meu Deus, Ele estará comigo, Ele não vai me abandonar. Essa promessa se repete na Bíblia. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Eu não vos deixarei, eu não vos abandonarei. Eu não vos deixarei órfãos, eu estarei contigo à noite numa coluna de fogo e de dia numa coluna de nuvem. O anjo do Senhor irá à frente de vocês. Mas a ideia de você experimentar um obstáculo, a ideia de você experimentar uma luta, já retira de você toda a segurança. E o primeiro problema que você inventa, você experimenta, você diz: Deus me abandonou. Querido, Deus não deixa a gente. O nosso Deus é um Deus, querido, que Ele não é sujeito a esse temperamento que a gente tem, que agora você ama e depois você não ama mais. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele está dizendo que Deus não vai te trair. Ele tem o melhor para mim e para você. Só que Ele traça para mim e para você caminhos, Ele traça direções, que às vezes você fala assim: Deus, tem certeza que é isso aqui? Gideão, ele teve dúvida, ele teve medo, mas ele enfrentou um exército inimigo com 300 homens. O povo de Israel, os soldados de guerra ficaram paralisados por causa de um gigante, mas Davi falou assim: o Senhor vai ser comigo. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Você tem que saber o nome que você carrega. Você carrega o nome do Senhor. Esse povo que se chama pelo meu nome, é isso que diz 2 Crônicas 7,14. Você se chama pelo nome de Deus. Há uma marca, há uma presença, há um selo do Espírito na sua vida. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 14, que foste selados com o Espírito Santo da promessa quando creste. É uma marca. Querido, o mundo espiritual te conhece. Você tem fama espiritual. Você sabia disso? Quais são os obstáculos à promessa? Primeiro obstáculo: uma fé emprestada ou de segunda mão. Jó capítulo 42, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você não tem fé, mas você sempre pede para os outros orar para você. Então você está sempre indo para a batalha com a fé dos outros, com a armadura dos outros, com a espada de guerra dos outros. Quando Davi vai enfrentar o gigante, Saul falou assim para ele: toma a minha armadura. Ele veste e fala assim: não preste essa armadura não. Querido, você não pode ir para a guerra para vencer gigante com a fé dos outros. É a tua fé. O maior gigante que existe é o teu gigante. E o teu gigante você vai ter que vencer. Então tem muita gente que pede: pastor, ora por mim. Pastor, jejua por mim. Me lembro de uma família passando um sufoco, uma dificuldade. E aí eu falei assim: vamos tirar essa semana para jejuar junto. Gente, quando eu falo que eu vou orar por você, eu oro de verdade. E eu falo sério com Deus sobre a seu respeito. Aliás, você que está aí, tem uns, dentro dos bolsões, tem uns papéis de oração. Eu vou levar eles para minha casa. Nós temos orados aqui toda terça-feira. Irmão Darcy, irmã Helena, e todos aqueles que têm caminhado com a gente. Nós oramos por vocês de joelhos. Sabia disso? Quando você escreve, faz um pedido ao Senhor, nós oramos de verdade. Nós clamamos, porque quando você está orando e você quer que ore por você, como é que você quer que ore? De qualquer maneira? Ou você quer que ore de verdade, de joelho no chão? Uma vez eu atendendo uma família, e eles estavam passando, gente, era grave. Eu falei: essa semana nós vamos tirar para jejuar. Então nós vamos começar a jejuar. Isso era sexta-feira, num culto, sexta-feira que eu estava. Ah, pastor, não posso porque amanhã eu vou descer para a praia. Eu falei: como é que é? Você está passando um sufoco, você vai descer para comer camarão e eu vou ficar jejuando por você? É esse tipo de gente que não recebe resposta. É gente que vai para a guerra com a fé dos outros, que tu faz brotar no teu coração a fé. A fé vem pelo ouvir e por dar crédito à palavra de Deus. Você não apenas tem que ler, mas você tem que acreditar que aquilo que você lê é verdade.
Você tem que misturar a palavra de Deus com fé no teu coração. Aquilo é verdade. Eu sempre falo isso. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, você acredita que 2 homens, lá no Vale de Escol, carregavam um cacho de uvas? Queridos, eu acreditaria, até se a Bíblia dissesse que eram 2 cachos de uva carregando um homem. A Bíblia é a verdade. Passaram os céus e a terra, a palavra de Deus não vai passar. Queridos, saia um pouco das distrações. Eu quero desafiar você, essa semana leu o Evangelho de Marcos. São só 16 capítulos. Em 4 dias, você lê 4 capítulos, você acaba ele. É 15 minutos por dia você lê o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é cheio de milagres, de operações. No Evangelho de Marcos toda hora parece assim: imediatamente o curou, imediatamente ele foi, imediatamente ele ouviu a resposta. O nosso Deus é um Deus do agora, é um Deus do já. Só que você se enche de Netflix, você se enche de internet, você se enche de rede social, você se enche de competições, de briguinhas em WhatsApp, infrutíferas, de espetadelas, de indiretas. Aí você não tem tempo para Deus, é nunca. Vou desafiar você. Vou fazer um apelo aqui, para que você leia o Evangelho de Marcos essa semana. Gente, eu faço umas campanhas minhas. Todo dia eu leio o Evangelho de Marcos. Levanta 45 minutos antes e começa a ler o Evangelho de Marcos. Você vai ler ele inteiro, todo dia, durante um mês. Você quer fazer isso? Isso vai encher o teu coração de esperança e vai arrancar daí o medo, as ameaças que o diabo tem colocado no teu coração. Fé emprestada, fé dos outros, fé por tabela, é fé da vovó. Vovó que orou, papai que orou. Número 2, fé que exige sinais. João 4,48, então Jesus lhe disse: se não virdes os sinais e milagres, não quereis. Querido, você tem que aprender a crer, ainda que você não veja. Porque o justo, ele vive por aquilo que ele crê, não por aquilo que ele vê. Muitas vezes você está orando, e você fala assim: mas eu estou orando. E chega lá o outro exame e fala assim: mas eu ainda estou doente. Não viva pela circunstância. Você não precisa de sinais. Você precisa do Senhor. Por que o povo só crê? Eu só creio se Deus fizer isso. Se Deus não me der um carro, se Deus não me der uma casa, se Deus não me der um casamento, eu vou desviar, queridão. Você já está desviado, há muito tempo. Porque uma fé que exige sinais é fé que quer uma prova, mas não alcança a Deus. Número 3, uma fé que tenta se justificar diante da incredulidade. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé só crê quando ele vê Jesus. Porque ele fala: se eu não colocar o dedo no buraco dele, aqui do lado, onde ele foi ferido com uma lança, eu não vou crer. Uma fé que justifica a incredulidade é uma fé que não vence gigante. É uma fé que olha para a impossibilidade como impossível mesmo. Aí diz: mas também, pastor, se você tivesse o problema que eu tenho, se você vivesse na casa, se eu tivesse o pai, a mãe, a esposa que eu tenho, aí você ia entender. Tem muita gente que não alcança, porque não consegue construir no seu coração a verdade de que Deus vai operar. Então ela vive justificando a incredulidade dela. Número 4, uma fé que não busca Deus. Uma fé que só busca os milagres. Fé que desaparece após alcançar a bênção. É gente que vem. Gente, João 6,26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Em João capítulo 6, Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, jamais terá fome. E Jesus está lançando no rosto deles o quê? Tem gente que vem na igreja: pastor, faz uma oraçãozinha por mim. Não faço. Não tenho Deusinho para fazer uma oraçãozinha. Eu faço uma oração, porque o nosso Deus é um Deus de poder.
Tem gente que só vem aqui quando está no sufoco. Tem gente que só busca Deus quando está vivendo crise. E é por isso que o inimigo está sempre aparecendo na vida dele. Ele não conhece ter uma jornada, ele não consegue ter uma jornada em que ele caminha junto com o Senhor. Ele não consegue ter isso. É uma fé que desaparece. Consegui a bênção, pronto, tchau, vou embora. Tem muita gente. O meu pastor que me discipulou, ele me ensinou algo. Pastor Valmir, Igreja Batista de Nova Vida, cidade de Guaratinguetá, São Paulo. Uma vez, gente, havia um homem doente com uma perna preta. Eu não sou médico e não sei o que é gangrena, mas a perna dele estava preta, podre e fedida. Eu fui com o pastor Valmir, ele levou óleo, a Bíblia diz, está enfermo, chama os pastores, eles ungirão com óleo, a oração da fé curará o enfermo. Nós fomos lá em Tiago, capítulo 4, capítulo 5, a partir do verso 15. Ele botou a mão na cabeça daquele homem e na perna daquele homem. Eu me lembro de encostar na perna daquele homem e gemer de dor. Gente, ele orou, sabe o que aconteceu na hora? Nada. Fomos embora. 2, 3 semanas depois, aquele homem liga para a gente, e eu me lembro das palavras dele. Um homem desviado, um homem afastado, um homem enfraquecido, um homem seduzido pelo mundo. Eu me lembro dele falando assim: se o Senhor me curar, eu nunca mais vou servir Ele como nunca servi na minha vida. Passou 3 semanas, nós voltamos lá, gente. A perna dele já estava rosa. Aquela perna podre estava curada. Gente, a gente nunca mais viu aquele homem na igreja. Passados uns 2, 3 meses, ele falou assim: Lobo, vamos visitar aquele homem lá. Quero te ensinar algo. E ele era assim um homem muito silencioso. Ele falava no púlpito, mas fora do púlpito ele era quieto. E ele levou: o que esse homem quer me ensinar? Era um sábado, quando nós chegamos na casa, tocamos a campainha. Quem veio andando receber a gente? Um homem doente, da perna podre, que estava curado. Ô pastor, o senhor entrou aqui, veio me visitar e orar por mim. Ele: não vim te visitar não. Eu vim te dar um recado. Deus ainda não fez o pior na sua vida. Tem muita gente que está doente, como aquele homem de João 5, o aleijado do tanque de Betesda. Jesus diz para ele: olha, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Tem gente que não alcança a vitória, sabe por quê? Porque quer usar Deus. A fé dele vai embora quando o problema dele vai embora. E por último, quinto obstáculo para não conseguir a promessa é uma fé egoísta. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Tem fé que não se interessa nem por Deus, nem pelo reino de Deus, nem pela glória de Deus. É a fé que se interessa nele. É uma fé avarenta. São pessoas que o Deus deles é o próprio ventre, é a própria necessidade. Queridos, você que é homem aqui, homem, existe sobre a sua vida algo chamado sacerdócio. Você é o sacerdote na sua casa, não é a sua mulher. O desejo da tua mulher, desde o Éden, é para o marido. É por isso que feminista é infeliz. É infeliz. O teu desejo, mulher, será para o homem. Deus, ele reorganiza a autoridade, porque a mulher, ela foi levantada como ajudadora idônea na mesma estatura. Mas depois do pecado, as coisas mudam. A felicidade está na obediência. A felicidade está na submissão, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E a submissão é melhor do que sacrifícios, como a gordura de carneiros. Eu sou um pastor debaixo de autoridade. Eu tenho um pastor que me discipula. Quarta-feira passada, eu fui discipulado pelo pastor Silvado.
Antes de eu sair, antes da igreja sair para o ano novo, fui discipulado pelo pastor Ilquias. São homens que têm dirigido a minha vida, que estão me dando trilho, que estão conhecendo meu coração, que eu posso me abrir, que eu posso confessar para ele as minhas lutas. Você precisa de discipulado, você precisa de pastor, você, mulher, precisa de marido, você, filho, precisa de pai, nós precisamos de governo, nós precisamos de autoridade sobre nós. Mas tem gente que não quer isso não. Eu quero viver do meu jeito, e homem não manda em mim. Porque maldito homem pega o texto fora do contexto a pretexto do cão. Porque maldito o homem que confia no homem. Pai, olhe para mim. Os seus filhos precisam de você. A sua esposa precisa de você. Você é uma voz de direção na sua casa. Homem da direção, homem da identidade, homem da proteção e homem da amor. Não é a mulher que dá amor, é o homem. Vós, maridos, amai as vossas esposas. É diferente. Mas nós aprendemos ao contrário. E até eu trocar essa fortaleza da cabeça da igreja, isso leva tempo. Mulher, o teu papel é aglutinador, é agregador. É você que junta, é você que traz para perto, é você que nutre. Existem papéis muito bem definidos para uma família saudável. E se você experimenta desobediência, os inimigos vão aparecer na tua porta e você não vai saber vencer. Eu quero levar vocês. Eu gostaria que essa palavra, sim, calasse profundamente no seu coração. Não saia dizendo que o sermão foi uma benção. Não faça isso. Coloque em prática isso. Enfrente os seus adversários. Convide Deus para a sua guerra. Enche o seu coração de esperança através da palavra de Deus. Eu estou te desafiando a, pelo menos essa semana, ler o Evangelho de Mateus. Você quer fazer isso? Gente, eu leio direto o Evangelho de Mateus, é 45 minutos. 45 minutos, sabe o que é, gente? Evangelho de Marcos. Obrigado, minha irmã. Eu desafio, Evangelho de Marcos, ele chega a 28 capítulos, é o dobro. Evangelho de Mateus, perdão, é quase o dobro. Evangelho de Mateus são 16 capítulos, Evangelho de Marcos são 16 capítulos. Eu estou desafiando você a isso. Você lê em 45 minutos. 45 minutos é um episódio do Netflix que você vê. Sabe um episódio do Game of Thrones, aquele é terrível aquele negócio ali. Eu tentei ver o primeiro capítulo e eu desisti. Porque é tanta perversão. Falei, aquilo não consegue entrar na minha mente. É sujeira, é iniquidade. Queridos, se você fizer isso, o teu coração vai se encher de fé. E você não vai ter medo mais de enfrentar o inimigo. E essa fé que você tem no diabo vai cair por terra. E o teu coração vai se encher de esperança no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Fiquem em pé em nome de Jesus. Olha só, eu tenho terminado o culto, a gente começa às 10, eu tenho terminado às 11h30. É uma precisão militar britânica, com relógio suíço. Então você pode vir nos cultos da manhã, traga seus vizinhos, seus amigos. Nós vamos trazer uma palavra para você cheia de esperança. Porque é isso que a gente precisa. De esperança e de fé. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero desafiar você. Feche seus olhos. Deus falou contigo essa manhã? Falou ou não falou? Você não tem gigantes para vencer? Você quer convidar Deus para vencer os teus gigantes? Fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe toda a igreja. Eu também tenho gigantes para vencer. E o meu Deus vai me dar vitória. Ele vai contigo, Ele não te abandona. Você quer encher teu coração de esperança? Você quer de novo retirar do teu coração esses medos, essas falácias, essas ameaças que o inimigo tem usado boca de gente que você ama, hein? Para dizer que você não vai chegar lá, que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, que o inimigo é grande demais. Querido, não acredite nisso. Acredite no Senhor teu Deus. Se você quer que todo medo saia da sua vida, todo medo, nosso Deus tira todo medo. Fica no seu lugar, só levante a sua mão. Diga, Deus, tira todo o medo de mim. Tira o medo de mim.
Deus abençoe. Você vai para o local que você está pedindo para Deus. Deus vai te levar para a cidade. Deus vai te levar para aquele lugar. Deus vai te levar para aquela casa. Deus vai fazer isso, porque Ele promete isso. Eu vou estar contigo. E tudo é possível que crê. Alguém aqui essa manhã quer fazer uma aliança com Jesus? Pode baixar suas mãos. Se alguém quer fazer uma aliança com Jesus, eu quero hoje consertar a minha vida com Deus. Eu quero trazer Deus para minha vida. Eu quero fazer um pacto com Jesus hoje. Eu estou cansado de perder e de bater em retirada. Você quer convidar Jesus para a tua vida? Fique no seu lugar, só levante sua mão. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe vocês. Pode abaixar a mão. Alguém quer ser batizado? Pastor, preciso ser batizado. Você quer ser batizado? Levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vamos orar todos? Vamos levantar um clamor? Nós vamos cantar aqui. Deus de aliança, Deus de promessas. E enquanto nós cantamos, você que está aqui, sai do seu lugar, vem cá. Vamos orar a Deus. Vamos falar com Deus a respeito do poder dele sobre nossos gigantes. Vamos fazer? Vamos deixar aquela fé emprestada de lado. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Feche seus olhos. Você que está assistindo a gente pela internet ao vivo, feche seus olhos também. Deus querido, o Senhor é nosso Pai. E não há outro nome, além do nome do Senhor. O Senhor nosso Deus é temível nas batalhas. Tu és o Deus chamado de Todo-Poderoso. Nas tuas mãos estão as respostas para os teus filhos. E nós, em primeiro lugar, pedimos perdão ao Senhor. E retiramos da nossa mente, do nosso coração, as mentiras, as ameaças e as intimidações que nós recebemos, que nos impedem de sair do local do desconforto para entrar numa terra de promessa. Nós pedimos ao Senhor por toda dúvida no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor perdão, porque nós te desprezamos, Senhor, muitas vezes. Nós ignoramos a tua promessa e achamos que os nossos adversários, nossos inimigos, os nossos problemas, os nossos gigantes são maiores do que o Senhor. Isso é mentira. Nós queremos confessar ao Senhor a nossa incredulidade. Mas hoje, Pai, nós queremos te convidar. Nós te convidamos, Senhor, para vencer as nossas lutas. É o Senhor que nos leva à terra dos amorreus. É o Senhor que nos leva aos gigantes. Não para nos humilhar, não para nos derrotar, não para nos destruir, mas nos alegrar com a vitória do Senhor. O Senhor tem muito mais para nos dar. E nós temos muito mais para avançar. E nós queremos te convidar, Deus, para que a tua boa mão sobre nós e sobre nós, ó Pai, nos encha de notícias de vitória. Nós cancelamos aqui, como autoridade sacerdotal, em nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu desautorizo toda interferência maligna. Eu desautorizo toda influência maligna, todas as mentiras, todas as vozes contrárias à voz do Espírito Santo, que sejam caladas em nome de Jesus. Que toda boca mentirosa seja costurada, e que apenas a voz do doce Espírito Santo seja ouvida no coração do teu povo. Que o teu povo aprenda a confiar em ti. Eu oro para que o teu povo aprenda, Senhor Deus, a avançar com a certeza, com a inteireza da certeza da vitória. E que os adversários, que os gigantes, que os inimigos, que as circunstâncias, que os problemas, que essas cidades, fortalezas fortificadas, sejam dissolvidas, destruídas, canceladas,
em nome de Jesus, e o teu povo se alegre contigo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa a tristeza para trás. Irmão Gameiro, vem cá. Não desista. Não desista. Quando você estiver sem vontade de caminhar, caminhe só de raiva. Eu vou lá só de raiva. Amém, queridos? Deus abençoe vocês.